Olá, é uma grande alegria chegar até esse momento com você para a nossa última aula, graças a Deus pela jornada que percorremos juntos. E como não poderia ser diferente, nós vamos começar essa aula orando. Por favor, onde você estiver, feche os seus olhos. Querido Deus, com ações de graças nós oramos, certos do seu cuidado por toda a caminhada. Colocamos mais essa etapa nas tuas mãos, confiantes do seu contínuo cuidado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como é bom planejar e também executar na presença de Deus os nossos planos. E hoje nós vamos dar um passo muito importante, porque ele é extremamente prático. É um passo que eu tenho certeza que vai ser relevante para você. Hoje nós vamos falar sobre algumas demandas que todos nós convivemos com elas, seja por experiência própria ou seja pela experiência de outro. O nosso curso avançado em teologia chega na etapa final, a matéria de aconselhamento pastoral. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Percorremos os 9 capítulos e hoje vamos falar sobre estresse, a ansiedade e o pessimismo. Hoje, de uma maneira muito objetiva, eu quero tratar com você sobre o hábito que nós desenvolvemos. Já que tratamos sobre hábito durante essa matéria, a importância de você consolidar aquilo que deseja consolidar. Pois se você seguir a orientação de organizar o seu tempo, ler o livro antes, assistir a aula e depois responder o questionário, você ganhou esse ótimo hábito. Assim, você pode desenvolver com mais facilidade outras matérias, porque o hábito desejável já foi adquirido. Fica essa dica, porque vale a pena para a vida. No capítulo 10, como já falamos, vamos trabalhar o estresse, a ansiedade e o pessimismo. Então vamos ao conteúdo. Um dos males do presente século, o estresse, que tão de perto assola as pessoas de todas as classes da sociedade, em geral, com seus efeitos danosos para a saúde física, para a saúde emocional e espiritual, pode não ser de todo um mal, mas nós temos que vencer. Hoje nós vamos aprender que existe o estresse mal e o bom. Além dele, você tem que lidar sempre, e eu também, com a ansiedade e o pessimismo, porque eles oprimem a sociedade moderna. É por isso que esses comportamentos eles devem ser tratados de acordo com a abordagem disposta nas Sagradas Escrituras. Então, poderemos viver a transformação, a novidade, a cura que Deus tem para nós. Você sabe que a palavra estresse, ela não é uma palavra que se originou primeiramente das relações humanas. Ela tem origem nas máquinas. Quando um mecanismo é tratado além da sua capacidade, vou dar um exemplo. Uma máquina é capaz de usar a força sobre 500 quilos, mas ela é exposta a mais do que isso. Isso continuamente vai causar um colapso no sistema dessa máquina. Então, essa peça, essa máquina, esse sistema fica estressado. E foi dessa origem que nós importamos a expressão estresse para a vida humana. Porque o mesmo princípio que antes era usado somente para as máquinas, agora está na boca das crianças. Não é raro você ver uma criança falando sobre estar estressada, pois é o mesmo princípio de sobrecarga por um tempo demasiadamente longo, sempre avançando a mais do que a capacidade, que vai trazer, então, a experiência do estresse. Como seria a vida se não tivéssemos qualquer estresse? Alguém pode dizer, vai ser monótona. E não é raro encontrar pessoas que vão dizer isso. Porque, na verdade, as pessoas se acostumam com essa velocidade, se acostumam com essa pressão. E hoje já encontramos pessoas que produzem mais e melhor se elas estiverem debaixo dessa cobrança e dessa pressão. Porque o ser humano ele tem a capacidade de se adaptar a qualquer situação. Eu estou falando da geografia e estou falando também da situação emocional. Você consegue imaginar alguém vivendo num país que é todo congelado?
Pois bem, lá existe vida humana. E eles se acostumam com isso. Você pode imaginar alguém viver no deserto, com todas as demandas que isso implica? Pois também lá você vai encontrar pessoas morando. Da mesma forma que na geografia você vai ver uma adaptação, você vai ver também pessoas vivendo em situações que é inacreditável alguém poder suportar, pois elas vivem, sobrevivem e, pior, se acostumam. E esse estresse, que já é vocabulário de criança, faz com que as pessoas se acostumem a ele e daqui a pouco, mesmo sendo tão danoso, alguém ainda vai sentir falta quando é tirado desse ambiente. E o que é o estresse, então? Além dessa figura que eu já trouxe sobre as máquinas e de onde trouxemos o termo. Ele é algo que acontece dentro do indivíduo. É uma relação, ou melhor, uma reação fisiológica, acontece com os órgãos da pessoa, com as células, com a química do corpo. E ela também é uma reação psicológica, com as emoções, com a faculdade da mente. Então, é uma reação fisiológica e psicológica às exigências da vida e influencia emocionalmente e afeta a eficiência da pessoa. E pode até arruinar um dia, um mês, uma etapa e a própria vida da pessoa. É por uma atitude que a pessoa aplica numa situação de muita pressão que ela pode arruinar toda a vida dela. Você sabe que existem muitas causas de estresse. Nós vamos abordar algumas, mas com muita frequência você vai encontrar pessoas que estão colapsando na hora que você for atendê-las. Elas vão trazer demandas que elas imaginam ser a causa, mas no convívio, na conversa, na abordagem adequada, você perceberá que se trata de uma pessoa que está sob forte pressão, acima da sua capacidade, acima da sua condição de suportar. Então você está lidando com um caso de estresse. Existem duas categorias, para a surpresa da maioria de nós. Nós logo configuramos a ideia de estresse algo ruim, mas não é assim. Existem duas categorias classificadas por quem estuda esse comportamento. A primeira se chama distresse. Essa é ruim. Essa causa tristeza, experiência de fracasso, ela causa ansiedade que paralisa, ela pode trazer a depressão e até a doenças físicas. Doenças que não começaram no corpo, começaram no emocional, na psique, e depois apontam para os seus sintomas e depois para o corpo, são conhecidas como doenças psicossomáticas. A palavra psico vem de psique, que é mente, alma. E a palavra somática vem de soma, que também do grego, assim como psique quer dizer alma, a palavra soma no grego quer dizer corpo. Portanto, uma doença psicossomática é uma doença que começou na psique, na alma, na mente, e depois se transportou para o corpo. Tudo isso é fruto do estresse. É um termo que a psicologia e a psiquiatria usam para o estresse excessivo. Distresse é o estresse excessivo, ou seja, que é maior do que o necessário, a ponto de trazer e causar problemas e sofrimento. Quem chegar diante de você para atender o estresse porque está colapsando é de fato um caso de distresse. O outro termo, outra categoria classificada também, é a eutresse. Ela é benéfica, porque nem todo estresse é negativo. Agora, em pequenas doses, ela ajuda a pessoa a reagir de forma positiva às situações de mudança e desafio. Isso porque o organismo ele vai produzir adrenalina, que vai dar aquele ânimo e aquela energia para tornar a pessoa criativa e produtiva. Você já viu alguém cuja a denominação seria eufórica? Eufórico é a expectativa de se mudar para uma casa nova. Então o corpo passa pela eutresse,
que é uma sobrecarga emocional, mas agora do lado positivo. Essa expectativa vira vida e movimento. Ou quando alguém sabe que vai receber uma promoção no trabalho, ele recebe uma descarga positiva de energia. Quando alguém vai se casar com a pessoa amada, quando alguém acaba de passar no vestibular, então está em rumo da sua satisfação, da sua meta, do seu alvo. São as duas maneiras de se viver o estresse. A de estresse negativa, a eutresse positiva. E quais são as fontes, então? Estamos falando da distresse agora. Daqui para frente, essa vai ser a ênfase. As fontes externas seriam o ambiente em que a pessoa vive. O meio em que ela vive, de violência, de crise, de abatimento, é uma fonte de pressão, fonte de estresse. Mas há também fontes internas. Algumas pessoas elas são mais preocupadas do que deveriam. Elas mesmas são geradoras de estresse. Agora, cuidado para não confundir a fonte, porque, na verdade, a origem importa. A exemplo da causa e efeito. Por que algumas pessoas, por exemplo, entram numa situação de ira, de descontrole, por alguma coisa que aos olhos de qualquer um é simples? Às vezes, uma peça colocada fora do lugar dentro de casa é o estupim para uma grande crise. Na verdade, a melhor leitura é que aquilo não é o estupim, mas é, na verdade, um acúmulo de pressão. Você já deve ter ouvido falar do adágio, do ditado popular, foi a gota d'água. Um copo que já está cheio, ele só transborda quando a gota que supera a sua capacidade é derramada sobre ele. Portanto, ele já estava num estado indesejável, mas ainda não tinha transbordado. Então, quando uma pessoa traz uma demanda e ela diz, eu estou agindo assim porque aconteceu aquilo, a melhor abordagem é perceber se é de fato a causa de explodir ou o estresse já vem se acumulando por outra causa. Normalmente, essa é uma frase que eu gosto, se você quiser anotar, vale a pena. A frase é, a questão raramente é a questão. Numa abordagem mais tranquila e uma análise mais profunda, você vai descobrir que as fontes internas é que são grande causa de estresse, mas ela vai ter o seu rompimento, como de uma barragem, com algo exterior, confundindo a análise e o diagnóstico. A outra coisa que é muito importante, nós vamos chamar de fonte de percepção. É como nós percebemos os fatos que nos induzem ao estresse. Você também já deve ter ouvido a frase que diz, o que importa não é o que acontece com você, mas como você percebe aquilo que acontece com você. Outras pessoas vão dizer a mesma frase dizendo, não importa o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece com você. Pois o que causa estresse a uma pessoa pode não causar a outra. Está diretamente ligado à percepção. Não é raro você ver um casal que entra em desacordo e um leva aquilo a uma demanda insuportável. O outro não vê nenhum problema no que está acontecendo, porque tem percepções diferentes. Além disso, o estresse pode ser de origem física, biológica, causado até por um problema de saúde como uma infecção, uma doença, um problema cerebral, o uso de drogas, e aqui não pense somente em drogas ilícitas, estas sim e sempre. Mas quando a gente usa a ideia de drogas, pode ser até as farmacológicas aprovadas e recomendadas, porque a química do corpo vai operar. Às vezes porque você priva o seu corpo de alguma substância que você está acostumado, até o próprio sono que vai afetar a vida da pessoa, e as pessoas desconsideram isso de uma maneira infantil, como se a privação do sono fosse algo normal. Aprenda uma coisa importante agora. Há uma diferença gritante entre o conceito de comum e normal. As pessoas dizem hoje, olha, é comum, é normal, mas elas não estão dizendo a mesma coisa. Uma pessoa não dormir, dormir pouco, ou só conseguir dormir à base de remédio,
A melhor expressão para esse fato é comum, porque nem de longe eu posso chamar isso de normal. É uma anormalidade, mas como acontece com um número muito grande de pessoas, a palavra adequada é comum. Portanto, este fato que é comum pode ser gerador de estresse. A falta de alimentação, a alimentação errada, na hora errada, o conteúdo errado, a falta de exercício físico, tudo isso que nós estamos vivendo, como se pudesse chamar normal, cabe apenas no envelope do comum. É comum pessoas reagindo à questão de drogas lícitas e ilícitas. É comum pessoas que passam por privação do sono, do alimento, do exercício, terem o estresse. Mas isso não pode ser configurado como algo normal. Existe o estresse social, é o meio ambiente, o estresse psicológico, é como a pessoa reage àquilo que acontece com ela, e o estresse espiritual, que também é uma demanda. Você vai entender que o estresse que afeta uma área, logo vai contaminar outra. Como não se lembrar do caso de Sansão, no livro de Juízes, que após uma grande e absoluta vitória dada por Deus, através desse guerreiro de Deus, ele matou 1000 homens, 1000 soldados com uma queixada de um jumento. Mas a Bíblia diz que logo após essa grande vitória, esse grande livramento, Sansão caiu e imaginou que ia morrer. A Bíblia registra até a sua oração, e a Bíblia diz ainda que dali saiu uma fonte que Deus abriu, ele tomou água e ele recobrou alento. E o nome dessa fonte é Enacore, a fonte do que clama. Repare, há uma intervenção divina, há uma sobrecarga física, há uma bênção acontecendo. Mas imediatamente após essa grande explosão de força, de energia de Deus, há o estresse de Sansão. E ele colapsa. Outro dado importante para nós é que a maioria dos especialistas clínicos, médicos clínicos, indicam que você só vai sentir mesmo e vai perceber realmente os sintomas do estresse quando ele passa. Porque durante o processo, a adrenalina é lançada na sua corrente sanguínea de tal maneira que você ganha energia, velocidade e força desconhecidas. Mas quando aquilo que estava pedindo tamanha energia cessa e o seu corpo volta à normalidade, ou a sua mente volta à normalidade, ou seu espírito volta à normalidade, então você vai perceber os sintomas do estresse, que pode ser esgotamento, entre outras coisas. Quais são os mais comuns? Atualmente, por causa dessa pressão em que vivemos, a maioria de nós sabe que a vida estressante pode ter uma influência poderosa e algumas vezes ameaçadora para o nosso corpo. As doenças psicossomáticas são as mais comuns. Pessoas que são expostas a um drama muito grande, por um tempo muito grande, a uma cobrança muito violenta, logo depois entram em problemas que eles não conseguem, no primeiro momento, diagnosticar com exames, porque ainda está no campo da mente. Só depois é que apontam para o físico. Mas eles vêm. E é por isso que o nome é doença psicossomática. Os sintomas do estresse que sempre surgem depois da experiência podem ser sintomas físicos, sintomas sociais, como nós dissemos agora, e dentro de sintomas sociais cabe todo tipo de fobia. As pessoas que trabalham com as ciências humanas vão chamar de transtornos de ansiedade. Aqui existe fobia, aqui existem sintomas como depressão, e todas as questões sociais podem ser afetadas. Sintomas psicológicos aparecem e sintomas espirituais também. Você talvez esteja se perguntando qual seria um sintoma espiritual. O próprio abatimento espiritual que se dá em todo mundo que passa por uma grande batalha espiritual, e não é raro acontecer que seja imediatamente após a vitória, mesmo num quadro de vitória,
você percebe o abatimento espiritual. Eu citei o caso de Sansão porque isso afetou o seu físico também. Mas outras passagens falam sobre isso. Quem trabalha com batalha espiritual vai dizer mais. Vai dizer que é quase que imediata a experiência de abatimento depois de uma grande vitória. É quando nós ficamos mais vulneráveis às investidas do mal. Por isso, a palavra estresse ela é relevante para nós, porque ela vai afetar o físico, o psicológico, o espiritual e também as demandas sociais. Mas além de estresse, nós queremos falar sobre outros grandes desafios. Vamos agora falar um pouco de ansiedade e também sobre o pessimismo. E assim nós caminhamos para aquilo que propomos no começo. Sobre a ansiedade, não é raro perceber que a sociedade em que a gente vive é extremamente consumista. Existe um anseio pelo consumo, isso em todas as áreas. Não apenas o consumo para adquirir e acumular bens. O consumo passou a ser o estilo de vida. E ele é danoso, porque ele retroalimenta pela ansiedade o próximo consumo. Se você conhecer as pessoas que se chamam minimalistas, vai descobrir algo que é chocante. É um tipo de comportamento que aponta para viver com o mínimo possível. E qual não é a surpresa descobrir que se pode viver com o mínimo possível? Qual não é a surpresa que se pode descobrir, mesmo sem chegar ao extremo de ser minimalista, mas ao extremo de perceber que a maior parte das coisas que nós temos são absolutamente desnecessárias. E aqui traz confusão até na espiritualidade das pessoas. A promessa da palavra de Deus é que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. E algumas pessoas entram num processo de oração que parece que estão lendo outra Bíblia. Elas dizem que Deus vai suprir as suas vaidades, porque o conteúdo das suas orações não passa pelo campo das necessidades, passam apenas pelo campo das vaidades. E nesse mundo de consumo, que afeta a igreja, que afeta a espiritualidade, que já contaminou todas as relações, se uma pessoa não se contextualiza com isso, ela é imediatamente excluída. Aí vem o conselheiro cristão, que deve confrontar esse comportamento. Se ele não pode mudar no mundo, pode mudar no aconselhado. Comportamento que é nocivo, e ele deve fazer esse confronto a partir dos princípios da palavra de Deus. É por isso que eu citei que Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades, e não vaidades. Pois a vaidade é um assunto extremamente trabalhado no livro de Provérbios. Diz o pregador, no livro de Eclesiastes também. Portanto, quando nós nos entregamos a uma sociedade que já tem um apelo de consumo, e nós entramos por essa porta, nós vamos desencadear um processo que é altamente nocivo, prejudicial e, por que não dizer, mortal. As palavras que nós usamos são distúrbios de ansiedade. Você já ouviu falar de síndrome do pânico? Você já ouviu falar de depressão? Você já ouviu falar de tantos nomes que são categorizados como distúrbios de ansiedade, justamente porque a ansiedade é um mal bíblico. A Bíblia, quando trata de ansiedade, usa textos por todos os lados. Além dos personagens como Abraão e Sara, que você conhece a história, havia uma promessa de Deus para a vida de Abraão. E eles acreditaram na promessa, mas ela se demorou a cumprir na visão humana. Então eles entraram num ambiente de ansiedade e Abraão então gera um filho não da promessa, mas com a sua escrava, a escrava da sua esposa Agar. E esse ato traz consequências até hoje. Você vê a briga entre os árabes e também os descendentes de Israel até hoje. A ansiedade não é um privilégio da sociedade moderna. A ansiedade é um mal que afeta a todos, sempre. Mas na sociedade moderna ela está incontrolável. Outro exemplo, você vai pegar o rei Saul, lá no registro de 1 Samuel capítulo 13. Ele queria a guerra.
e se precipitou a oferecer um sacrifício a Deus que não lhe era permitido fazer. Apenas o sacerdote e também profeta Samuel poderia fazer. Mas ele se precipita, se adianta, viola um mandamento, viola uma condição. E quando a Bíblia diz que Samuel encontra esse homem nesse estado, Saul ainda tenta segurar Samuel e a sua capa é rasgada. Então a profecia diz que assim como foi rasgado, a minha capa será rasgada o teu reino. Repare a amplitude e o dano que a ansiedade pode causar para si mesmo e para as próximas gerações. A partir dali, Deus levanta a Davi, e depois de Davi é Salomão, e depois de Salomão, o reino de Israel é dividido em duas partes. O reino do norte com 10 tribos, chamado de Israel, e o reino do sul com 2 tribos, Judá e Benjamim, leva o nome de Judá. Pois a ansiedade de Saul afetou não só a vida dele, mas as gerações futuras. A ansiedade de Abraão e Sara afetaram não somente as suas vidas, mas até hoje sofremos o dano. Não é à toa que Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, nenhuma área. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações e súplicas. É isso que a palavra ensina. E quando eu penso em pessimismo, já que nós falamos de estresse, falamos de ansiedade, eu tenho que lembrar que é tão danoso quanto. Por quê? Porque assim como nós estudamos sobre o hábito, no capítulo 7, a pessoa pode ter hábitos do corpo, do comportamento e hábitos de como opera na sua mente. É o modus operandi. Algumas pessoas desenvolveram um jeito de pensar, um jeito de reagir, um jeito de fazer que é a própria autodestruição, é a autossabotagem. O pessimismo é isso. O hábito de vivenciar, pensar, imaginar primeiro o pior. E muitos desenvolveram o hábito de sofrer por antecipação. É um costume danoso de temer o que jamais acontecerá. E acaba se esquecendo do conselho de Jesus, que em Mateus capítulo 6, versículo 34, diz que cada dia tem a sua dose de mal. Há uma estatística que diz que 80% a 85% de tudo que eu tenho medo nunca acontecerá. Mas para o pessimista, esse é um sofrimento prévio que ele já traz para a sua experiência. O pessimista ele consegue ter o estresse de algo que não aconteceu e nunca acontecerá. Você percebe como as coisas estão interligadas? O estresse, a ansiedade e o pessimismo? Nós mal sabemos quem começa. Mas, normalmente, se um desses três começa um processo, os outros dois vêm imediatamente. Há um ditado que diz: não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. E o pessimista, ele reescreve o ditado da pior maneira. Para ele, é não deixar para amanhã o sofrimento que eu posso ter hoje. Isso é ansiedade, isso é pessimismo, isso gera estresse. E quais os prejuízos de crer assim? Eu quero reiterar que esse comportamento, esse hábito, é nocivo. Porque além de adiantar o sofrimento, isso é ansiedade, trazer para hoje o que vai acontecer amanhã. Isso gera estresse, uma sobrecarga emocional, espiritual e por vezes física. Isso é o pessimista, ele adianta o sofrimento. Esse é o primeiro mal, é o primeiro prejuízo. Outro prejuízo é que isso afeta o sistema imunológico. E as pessoas ficam mais suscetíveis a doenças. E o pior é que pode estar num estado tão avançado que vai paralisar a vida do hospedeiro. Algumas pessoas dizem assim no seu próprio coração: eu não vou fazer isso ou aquilo, porque pode dar errado, ou porque pode acontecer o pior. E nesse ambiente, ele não percebe, mas ele faz uma autossabotagem. Aí o conselheiro cristão vem com a injeção de esperança,
com aquilo que a palavra de Deus gera, e ele faz aquilo que é o ideal. O ideal diante de um cenário desse, e acredite, não é simples, e acredite, não é incomum, não é raro. Pessoas que desenvolvem esse jeito de pensar a vida. O ideal é orientar que a vida é um contínuo correr riscos. Isso não é simples, isso não é na primeira conversa, porque assim como já vimos em aulas anteriores também, o primeiro passo para a mudança é a pessoa se conscientizar disso. O segundo passo, identificar e eleger um substituto bíblico. E assim nós estudamos 7 passos em aulas passadas. Quais são os prejuízos, além dos 3 que eu já mencionei? É importante que você venha confrontar o aconselhado, demonstrando que esse comportamento, inclusive, afeta a sua reunião com Deus, a sua união com Deus, a sua relação com Deus. Esse é um prejuízo que vai danificar todas as possibilidades de restauração, porque Deus vai ser a fonte de cura, mas com esse tipo de pensamento, ele afeta a relação de confiança. É preciso refletir nesse conselho dado por Jesus. Faz parte da experiência humana o sofrimento e as coisas darem errado. Mas isso não precisa ser sinônimo de um modo contínuo de pensar. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele traz o que para mim é uma das grandes descobertas que a ciência só fez recentemente, talvez há 100 anos. Paulo já dizia que a renovação do vosso entendimento, versículo 2, a renovação da vossa mente, é possível promover que você experimente a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Ele diz que rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não tome a forma, não vos conformeis com esse século, mas pela renovação do vosso entendimento, possais experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você atende alguém que vem de um pensamento contínuo pessimista, você está diante da chave que precisa ser virada. E se essa chave for virada com a ajuda do conselheiro, com a palavra de Deus, com os novos hábitos no pensar, você vai ajudar essa pessoa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E por fim, o conselheiro ainda deve mostrar que nós devemos sempre crer que, se for a vontade de Deus, vai dar certo, porque Ele está no controle de tudo. Concluímos, então, a nossa lição 10, o capítulo 10, que tratou sobre o estresse, a ansiedade, o pessimismo. Estes e outros desafios estão sempre presentes no aconselhamento pastoral. E nós encerramos essa sessão e também esta matéria, certos de que sempre na dependência do Espírito Santo. Guarde isso. Ponto 1. Sempre na dependência do Espírito Santo. Ponto 2. A partir dos princípios bíblicos. É a partir da palavra de Deus. E ponto 3. A busca contínua de aperfeiçoamento das técnicas de aconselhamento. Com esses 3 elementos, nós vamos ajudar os que o Senhor nos enviar. Nós vamos ainda ter a lição 10, a sua prova online, que, como você sabe, você deve entrar no site do IBCamp. O RA é o que você vai usar no campo usuário. A senha de 6 números refere-se à sua data de aniversário. Seu e-mail é uso obrigatório. E clicando no nome da matéria, aconselhamento pastoral, você insere a senha aconselhamento 08.1 e desejamos que você tenha uma boa prova. Mas mais do que isso, nós desejamos que você tenha uma experiência relevante na área do aconselhamento pastoral. Tenho o privilégio de caminhar nesse terreno já há 20 anos. E me torno feliz hoje de poder ter compartilhado um pouquinho do que vivi e vejo com vocês.
Agora, é muito importante que você entenda aquele ditado que diz: você só fica prático no que pratica. As primeiras experiências podem ser desafiadoras e até assustadoras, mas você tem o Espírito Santo e tem a palavra de Deus e tem condições de buscar se atualizar, estar sempre se atualizando, aumentando o seu conhecimento nessa área. E eu tenho certeza absoluta que você vai viver experiências inimagináveis, que você não cogitou que seriam possíveis. E você vai ver diante dos seus olhos grandes milagres, bênçãos maravilhosas na vida de outras pessoas, histórias sendo mudadas porque você se habilitou, se ofereceu para ser um agente de Deus no aconselhamento pastoral. Reafirmo aqui o nosso respeito a todas as linhas de pensamento, reafirmo também o nosso respeito a toda a prática de todos que se envolvem com o intuito de ajudar outras pessoas, mas a nossa linha é o aconselhamento pastoral, com a ajuda do Espírito Santo, a partir dos princípios da palavra de Deus. E é assim que eu termino. Agradeço a Deus pelo seu empenho, pelo seu envolvimento e desejo que o melhor de Deus venha sobre a sua vida. Até a próxima. O IBCamp está de portas abertas. Você é bem-vindo. Venha para o Instituto Bíblico de Campinas. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.